Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa série sobre startups. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o que pode ser feito para que você realmente alcance sucesso com o seu projeto de startup. Hoje abordaremos 4 tópicos: buscando investidores para sua ideia, qual o preço que uma boa ideia tem, como apresentar um projeto e também quais são os custos envolvidos na criação de uma startup. O primeiro ponto que eu gostaria de conversar nesse episódio é a diferença entre investidor anjo e investidor financeiro. O investidor financeiro, geralmente, ele aporta, ou ele é um sócio investidor que aporta um valor financeiro na expectativa de uma retirada futura com lucro, com maior rendimento. Então, basicamente, é um investidor que não necessariamente precisa ter conhecimento do negócio, ele geralmente não precisa se envolver tanto nas decisões da startup, mas ele está em busca sim, de um retorno financeiro futuro. Esse retorno pode ser médio ou longo prazo, 2, 5 anos ou até 10 anos, e na expectativa de um retorno de lucro acima daquilo que foi investido. Já o investidor anjo, ele tem um papel mais estratégico em uma sociedade para as startups. Ele geralmente entra, além do aporte financeiro, ele entra também com inteligência de negócio, com um apoio de canais, com apoio de inteligência de mercado. Enfim, geralmente o investidor anjo ele já vem do mercado de empreendedorismo, já tem alguma empresa ou algo nesse sentido, e ele pode ofertar um dinheiro mais inteligente, Além do aporte financeiro, ele pode ofertar facilidades que vão apoiar o empreendedor no desenvolvimento dessa startup. Então, sem dúvida, o investidor anjo ele traz um dinheiro mais estratégico, um investimento mais inteligente para o negócio da startup. E uma dúvida muito comum é onde é possível buscar esses investidores? Onde você pode conseguir um investidor anjo ou um investidor financeiro para a sua startup? Existem várias formas de se buscar esse investidor, seja ele um investidor anjo ou um investidor financeiro, e alguns canais possíveis para criar essa relação são as redes sociais, como o LinkedIn, são os eventos de startups, de inovação, onde você pode buscar a apresentação do seu projeto, pode fazer um network com pessoas interessadas em inovação e em startups, e também o próprio empréstimo financeiro tradicional, onde você consegue também um aporte de investimento financeiro. Então esses são alguns exemplos de canais onde é possível buscar esse investimento e principalmente esse aporte financeiro. Além dos eventos e do networking, para que isso funcione na prática, é necessário que você tenha uma startup em funcionamento, ou pelo menos você tenha materiais e ferramentas para que você possa apresentar o seu projeto de forma rápida, eficiente e muito objetiva, para que um possível investidor compre a sua ideia, ou ainda ele apresente para outros investidores nos quais ele tenha relacionamento e possa levar a sua ideia para um outro possível investidor indicado. Então você precisa ter ferramentas e materiais que você consiga explicar esse projeto, essa ideia de forma muito prática e de forma muito objetiva. E qual seria o principal objeto utilizado, o principal material utilizado para esse tipo de iniciativa? Seria então o pitch. O que é o pitch? O pitch é uma ferramenta já bem difundida até então, bem conhecida nesse cenário da inovação e das startups. O pitch ele é uma apresentação, mas é importante que ele tenha uma estrutura bem elaborada para que num prazo aí de 30 segundos a 1 minuto você consiga apresentar a sua ideia de forma muito objetiva. Imagine que você está num evento com um possível investidor que tem um aporte financeiro interessante, que está interessado no seu segmento, e você precisa fazer ele entender o seu projeto em pouquíssimo tempo, de repente num café, num intervalo ali do evento, alguma coisa desse sentido. Então, exercitar esse pitch, e aí quando a gente fala do pitch, não é só a criação do material, mas exercitar essa apresentação para que seja realmente uma apresentação de alto impacto. E com esse exercício, você levar essa informação mais rápida e mais eficiente possível para que o possível investidor entenda o seu projeto. Então, qual é a estrutura interessante para esse pitch? O primeiro elemento importante na construção do pitch
é o que a gente chama de Big Idea, que é nada mais, nada menos do que o título principal de alto impacto que o seu pitch vai trazer para o ouvinte. Um exemplo bem simples, vamos supor que a sua plataforma, a sua startup, resolve um problema de mobilidade urbana. Estou pegando um exemplo bem simples e comum aqui no dia a dia. Então, a sua Big Idea tem que ser algo no seguinte sentido: reduziremos 30% do trânsito global em 5 anos. Outro exemplo de Big Idea é um título de alto impacto para uma empresa no segmento de logística, por exemplo. A sua solução resolve os custos de logística em até 20% com um investimento razoável. Então, esse tipo de título, esse tipo de chamada, vai fazer com que seu investidor, já de cara, de primeiro momento, ele entenda se aquilo é interessante para ele ou não. Então, se ele é um investidor que está buscando algum projeto, alguma startup no ramo de logística, alguma startup no seu ramo que você está oferecendo, ele já vai entender isso de forma muito prática e já vai te dar ouvidos ou não, já vai agradecer o seu interesse e possivelmente pode até te passar algum outro interessado no segmento. Então, a importância desse Big Idea é justamente você encurtar o prazo de entendimento da ideia, né, e otimizar o tempo de todos os envolvidos. Então, otimiza o seu tempo que está apresentando esse pitch para alguém e otimiza o tempo do seu ouvinte também, para que ele já esboce o interesse ou não. Então, esse foi o primeiro elemento do pitch que a gente trouxe aqui, da estrutura de um pitch. Seria então o título, seria a Big Idea do projeto. Segundo elemento geral de um pitch, aí sim é você discorrer a respeito da solução. Você precisa explicar agora que a sua Big Idea, que foi citada no título, ela é possível de ser realizada e como será realizada. O que o seu projeto, o que a sua solução vai executar, que vai possibilitar o alcance do resultado prometido na Big Idea. Então, nesse elemento de explicação da ideia, você vai colocar todas as informações a respeito da solução, como ela funciona, qual é o fluxo de interação do usuário, quais são os elementos, se isso é acessado via plataforma, se é um aplicativo, como funciona todo esse workflow, enfim, é realmente explicar como a sua solução vai atender ao resultado expressado na Big Idea. Um próximo elemento de extrema importância no pitch é as questões de custo. Quanto custa essa solução para o usuário final? Quanto custa essa solução a nível de custo operacional, custo com matéria-prima, enfim. Quais são os custos gerais desse projeto, né? Para que fique muito claro os números. E aqui é importante trabalhar com números reais. Se você já tiver tido a oportunidade de fazer uma pesquisa de mercado, nesse ponto do pitch é importante trazer essa pesquisa de mercado, comprovando os números que estão sendo colocados nesse elemento da estrutura. Então, o terceiro elemento seria os custos envolvidos na operação e os custos para o usuário final. E o último elemento, então, pessoal, do pitch, seria a parte do investimento. Quanto você precisa para viabilizar a sua ideia, quanto você precisa para viabilizar o seu projeto e provar a viabilidade disso dentro da sua estrutura. Então você precisa colocar de forma bem objetiva quais são os valores que você está interessado no investimento e como isso vai viabilizar a execução do seu projeto. Então esses seriam os elementos principais de um pitch. Com esses elementos, não tenha dúvida que o seu interlocutor, seja um investidor ou um interessado, para que o seu interlocutor entenda de forma bem rápida, é importante você exercitar as objeções que o interlocutor pode ter durante a apresentação. Então, quais as perguntas ele vai fazer, o que ele pode questionar com relação ao seu projeto. Então, é interessante exercitar isso e já ter bastante prática e bastante fluidez nessa apresentação para que você tenha um sucesso interessante com o seu pitch. Seguindo para o nosso próximo tópico, pessoal, qual seria o momento correto para se buscar um investidor? Esse é um ponto muito importante, pessoal, e é uma dúvida muito comum dos empreendedores. Qual o momento exato de se buscar um investidor? É no início da ideia? É no meio do projeto? É quando o projeto já está arrecadando algum lucro? Basicamente, a startup ela vai ter vários momentos de vida, né, dentro do ciclo de vida de uma startup.
E resumindo todos os passos, seria basicamente o momento inicial da ideia, né? Quando o empreendedor ainda está montando ali a ideia do projeto, ainda não tem uma validação palpável. Existe o momento de construção, que é aquele onde o empreendedor talvez já tenha um MVP, já tenha alguma estrutura, mas ainda está construindo o projeto. E um terceiro momento seria a parte de tração, que é onde a startup já está funcionando, já está no ar e precisa realmente de um aporte financeiro para tracionar e ganhar escala. Então, resumidamente, seriam essas as fases de uma startup, e em cada momento dessas fases da startup, você tem condições de atrair um tipo de investidor diferente, um público-alvo de investimento diferente. Então, no primeiro momento, pessoal, onde ainda a ideia está em construção, está em planejamento, nesse momento existe uma dificuldade maior para conseguir um investidor, porque existe a questão da comprovação da ideia, existe a questão do risco, que é maior para o investidor, e existe também o ponto de que o projeto ainda não está em funcionamento. E a parte de execução de uma ideia é sempre a mais importante até mesmo do que a própria ideia. Então, nesse primeiro ponto, a qualidade do investimento ainda é menor, é mais complexo de alcançar esse investidor nesse primeiro momento, mas ainda é possível. E principalmente no Brasil existe um perfil de investimento muito focado na fase de tração, né? Que é quando a startup já está em funcionamento, mas isso não é uma regra, é possível conseguir também esse investimento, claro que com aportes talvez em menor escala, mas é possível conseguir esse investimento na primeira fase. O segundo momento, que seria o momento de construção, você já consegue levar para o investidor algo mais palpável. Além do pitch, você consegue levar um projeto piloto, telas de aplicativos, se for uma startup digital, enfim, são insumos que vão ajudar o investidor a entender melhor o projeto, a criar mais confiança na ideia e a entender a contrapartida também. Se o empreendedor ele está investindo na própria ideia, o investidor externo ele começa a ganhar mais confiança que ele pode aportar um valor, um investimento financeiro que ele vai ter um retorno. Então começa a ter mais confiança ao investidor na segunda fase. Então a melhor fase para se buscar um investidor externo, investidor anjo ou investidor financeiro é sem dúvida na fase de tração, que é onde já existe um projeto em funcionamento, esse projeto talvez já esteja até oferindo algum lucro, mesmo que pequeno, mesmo que irrisório no primeiro momento, mas isso significa que a ideia está em validação ou até mesmo validada. Então esse é o melhor momento para se buscar um investidor. Os investidores eles estão mais suscetíveis a escutar propostas nesse nível, nessa fase da startup e, sem dúvida nenhuma, comprova para o investidor que você fez um aporte inicial próprio, correu os seus riscos como empreendedor e colocou o projeto no ar. Então isso cria uma confiança para o investidor muito maior do que você chegar realmente com uma ideia que talvez seja uma boa ideia, mas a ideia em si ela não tem muito valor. O que tem valor é a execução. E aí eu vou entrar no próximo tópico, onde nós vamos falar a respeito do valor de uma ideia, do preço de uma ideia. Certo? Então, finalizando esse ponto, pessoal, a melhor fase para buscar o investidor anjo ou investidor financeiro é na fase de tração. É importante que você faça um investimento pessoal para que o seu projeto aconteça. O investidor ele precisa ter confiança de que você também acreditou na ideia e está investindo o seu capital próprio, a sua energia própria para que o projeto aconteça. Então, a última fase de tração é sempre a mais propícia para conseguir um investimento. Pessoal, vamos entrar agora então num ponto muito interessante que eu acho que é uma grande dúvida de muitos empreendedores de startup. Qual é o real valor de uma ideia? Qual o preço de uma ideia? É comum nós vermos no mercado pessoas que têm ideias interessantes, ideias até muito brilhantes que podem se tornar grandes projetos. Mas a grande realidade é que a ideia em si, ela não tem preço, ela não tem valor. Não faz sentido se atribui valor a uma ideia. O que tem valor de fato é a execução dessa ideia. Então você colocar a ideia em prática, você realmente fazer com que a ideia seja viável. Na verdade ela não pode ser uma ideia, ela tem que ser um planejamento.
e principalmente a execução desse planejamento, aí sim, isso tem muito valor para o investidor. Então, o que isso significa na prática, pessoal? Se você traz para o investidor uma ideia e um plano de execução e uma possível execução, aí sim, isso tem valor. Então, você está mostrando que você teve uma ideia e você está executando esse plano. Executar o plano, a execução tem valor. A execução abre os olhos do investidor e ele vai realmente ter interesse em aportar algum dinheiro nessa startup ou nesse projeto. E aí um ponto muito importante, pessoal, é que o investidor ele não compra ideia, né? Ninguém que está no mercado de investimento anjo, ninguém que está no mercado de investimento financeiro está nesse segmento para comprar ideias. Ideias não é um produto passível de ser comprado, né? O que tem realmente valor é o negócio. Então o investidor, quando ele está buscando um investimento em startup, ele está buscando primeiro um negócio, né? Um negócio que se mostre rentável, um negócio que se mostre inovador e também um sócio. Ele está comprando um sócio, porque não adianta nada você ter uma ideia, o investidor aportar e você de repente não ter uma dedicação exclusiva no projeto. O investidor ele pega muito nesse ponto da dedicação exclusiva. Quem já assistiu o programa Shark Tank pode verificar que uma das principais perguntas é se o empreendedor ele está 100% na ideia, porque é de extrema importância o sócio, né? O investidor ele está comprando o sócio, ele está comprando o negócio e ele está comprando a execução desse plano. É isso que tem valor dentro de um projeto de startup. A ideia em si pode ser uma ideia brilhante, pode ser uma ideia milionária, se não tiver execução, ela não vale nada, absolutamente nenhum real. Então, para fechar esse ponto, pessoal, se você tem uma ideia, você não precisa executar um grande plano para mostrar para o investidor que sua ideia é viável. Então, vamos supor que você tem uma grande ideia, você executa um projeto inicial com um aporte mínimo, de repente tem um recurso financeiro limitado. É óbvio, startup trabalha nesse formato, né, de escassez de recursos. Então você executa um projeto pequeno no primeiro momento, é o que a gente chama de MVP. Você coloca um MVP, um mínimo produto viável, no mercado e aí sim você tem a execução da sua ideia. Isso tem muito valor, o investidor vai abrir os olhos para a sua ideia e ele vai ter a prova de que você tem ideias e você executa, você coloca para funcionar. Esse é um grande desafio que nós, da cultura aqui do Brasil, temos, né? O brasileiro é muito criativo, muito inovador, mas temos uma certa dificuldade para execução. Então, esse é um ponto que os investidores ficam muito ligados e quando você chega com um MVP em validação, com um MVP que está em tração, isso cresce muito o olho do investidor. Ele vai ver que você tem compromisso, ele vai ver que você está engajado, que você tem empenho no projeto, que você acreditou na sua ideia, colocou ela em funcionamento com um recurso escasso e agora você precisa realmente de um aporte financeiro para ganhar escala. Então esse seria o processo ideal para se conseguir um investimento. Nosso último tópico do episódio, então, número 2 da nossa série: quais são os custos envolvidos na criação de uma startup? A startup ela é uma empresa, assim como eu disse no primeiro episódio. Então existe uma série de custos operacionais para que essa empresa possa operar. Então você tem custos operacionais a nível de infraestrutura. Se for uma startup digital, você vai ter custos com cloud, com hospedagem, com serviços de e-mail, você vai ter custo com serviços de videochamada, de comunicação empresarial, enfim. São ferramentas necessárias para esse tipo de solução. Além desses custos operacionais com a plataforma em si, se for uma startup digital, você também terá custos para manter, sustentar e evoluir essa plataforma. Então você precisa de pessoal de atendimento, né? Se for uma plataforma de serviços que oferece algum serviço para o usuário, você vai ter que ter um time de atendimento, seja via chat, seja via telefone. Você precisa de um time de infraestrutura para monitorar os servidores, verificar se está tudo online, se não teve nenhuma queda, se não teve nenhuma pane. Existe um time de desenvolvimento que vai monitorar, sustentar e evoluir a plataforma, melhoria contínua, desenvolvimento de novas funcionalidades, ajuste de problemas na plataforma, ajuste de mudanças envolvendo outras plataformas que estão integradas. Entenda que é um ecossistema de custos que precisa ser operacionalizado. E como você vai operacionalizar isso? Conseguindo um investidor após o outro? Não.
isso não tende a ser sustentável, né? O ideal é que realmente tenha um modelo de negócio onde a startup pague as suas contas, as suas despesas e monetize a operação. Então, esse é um ponto muito importante. Se você está buscando criar um aplicativo, está buscando criar uma plataforma, entenda que ela não vai rodar sozinha sem uma equipe. Um aplicativo não é um produto em si de prateleira, onde você coloca ele no ar e ele vai funcionar, os usuários vão interagir com ele, você vai ter recebimento de pagamentos e vai acontecer tudo isso sem um background. Existe uma enorme equipe de background por trás de empresas como Uber, empresas como iFood, empresas como Facebook. Existe um background enorme de pessoas trabalhando para que a plataforma aconteça. O aplicativo, o computador, ele executa uma série de funções de forma automática, mas ele não consegue perdurar essas operações sem manutenção de uma equipe muito robusta. Então os custos envolvendo equipes, ele é um custo que vai existir na plataforma, os custos com infraestrutura, hospedagem, nuvem, e-mail, tudo mais. Então esses são os custos gerais. Finalizando então, pessoal, nosso segundo episódio, eu trouxe aqui algumas dicas valiosas de como realmente fazer a sua startup ter sucesso. Nós teremos mais 2 episódios a respeito de startup ao longo das próximas semanas. Então sigam no canal, acompanhem nossas redes sociais que vem mais conteúdo interessante por aí. Grande abraço!